Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho mostrar o segundo episódio da nossa série de coronavírus. Hoje eu venho falar sobre como o coronavírus age no nosso corpo, o que ele faz no nosso corpo. No outro vídeo, eu falei quais são os sintomas gerais do coronavírus e qual é a origem dele. Hoje nós vamos falar nas consequências da entrada deste vírus no nosso corpo. Primeiro lugar, ele entra através das mucosas. O que é mucosa? É boca, nariz e olho. Então, ele pode entrar por essas três vias no nosso corpo. Entrando no nosso corpo, ele se instala no sistema respiratório. Então, quando o indivíduo tem o vírus dentro do sistema respiratório, ele pode se reproduzir nas nossas células das fossas nasais. E como a faringe é um órgão comum do sistema respiratório e digestório, acaba, em alguns casos, não em todos, a pessoa tem anosmia, que é quando ela passa a não sentir mais cheiros e gostos. Algumas pessoas não têm esse sintoma. Passado algum tempo, os vírus começam a descer o nosso sistema respiratório e aí eles chegam nos pulmões. Lá nos pulmões eles se reproduzem. Isso demora 6 dias mais ou menos. Então até os 6 dias o paciente pode ser assintomático, não ter sintoma nenhum. E pode ter a anosmia que eu falei antes, ou uma tosse seca, ou até algum pouco de febre, mas uma febre baixa. O indivíduo que teve contato com a doença e ficou assintomático, a gente não sabe que ele tem nada, né? Ele não apresenta nenhum sintoma. Em alguns indivíduos aparecem sintomas de 2 a 14 dias após a infecção. Esse período é chamado de incubação. Na incubação, o vírus entra na célula, destrói essa célula, se multiplica e mais ou menos 4 dias depois ele entra no muco e na saliva. E aí a pessoa vai começar a transmitir, mesmo não tendo sintomas. Aí começa a necessidade de isolamento. Do 5º ao 6º dia, os sintomas começam a aparecer. Febre, inflamação nos pulmões, cansaço e falta de ar. Em mais de 80% dos infectados. Muito bem. Em casos leves, mais ou menos 2 semanas depois da infecção, acontece a recuperação. Não precisa de hospital. Então, como às vezes a gente não sabe se está ou não está doente, o que se fala, né? Vamos esperar. Se os sintomas não começarem a piorar, fique em casa que daqui a pouco tu vai ficar bem. Por quê? O vírus tem um ciclo. Existe um ciclo. Ele entra na nossa célula e se reproduz dentro da célula. Depois que ele se reproduz, a célula acaba não deixando mais isso acontecer, criando anticorpos contra esse vírus. E aí o vírus não vai mais fazer nada com a célula. Esse ciclo demora geralmente de 14 a 21 dias. Em casos graves, ocorre aumento de líquidos nos pulmões e falta de ar. Aí existe a necessidade de hospitalização. Existe ainda, desses casos graves, os casos críticos, que acontece o síndrome do desconforto respiratório agudo. O líquido que aparece a partir da infecção do pulmão acaba ocupando o oxigênio, o espaço do oxigênio, e a pessoa ela começa a ter muita falta de ar. Isso pode também dar um choque séptico, ou seja, pode aparecer a falência de outros sistemas, que é um caso mais raro. O importante de toda a minha fala é que cerca de 1 a 3% das pessoas que ficam doentes por coronavírus morrem. Isso quer dizer que se a gente tem uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, quanto seria 3% de 7 bilhões de pessoas? Vamos pensar um pouquinho antes de dizer que é só uma gripezinha, que não precisamos nos cuidar. Vamos nos cuidar e vamos ficar em casa e quando nós sairmos, vamos colocar a máscara. Eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.